Olá, meu nome é Rafael, esse é o canal Cidadão Curioso e no vídeo de hoje vamos falar a respeito do período de graça, que é aquele tempo em que o trabalhador, mesmo sem estar trabalhando ou contribuindo para o INSS, mantém a qualidade de segurado e pode solicitar os benefícios disponibilizados pela Previdência. Regras que valem também para os dependentes dos segurados, pois o que eu vou falar aqui também vale para solicitar pensão por morte. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, pois isso fortalece o conteúdo e faz com que ele chegue a um número maior de pessoas. E se inscreva no canal. Quando se inscrever, não esqueça de clicar naquele sininho, assim você recebe todas as notificações quando lançarmos vídeos novos. Uma outra maneira de acompanhar quando lançamos vídeos é se inscrever no canal e clicar na aba Inscritos. Ali vai estar a relação de todos os canais em que você já se inscreveu. Assista o vídeo de hoje até o final e descubra o que é período de graça, quando você está acobertado, quanto tempo ele dura, como requisitar, como prorrogar para não perder esse direito que é seu. Esse vídeo também é importante para os dependentes dos segurados, pois as mesmas regras que valem para o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário e maternidade, também valem para a pensão por morte. Então me acompanhem. Como sempre no nosso canal, nossos vídeos começam com as regras mais básicas e a gente vai aprofundando e ensinando aqueles segredos que muito pouca gente sabe. Como já falamos em outros vídeos, INSS é a sigla para Instituto Nacional do Seguro Social. Ou seja, é um seguro que você paga recolhendo mensalmente uma contribuição e, em caso de emergência, ele cobre o seu prejuízo. Por exemplo, no caso de uma doença, tem o auxílio-doença. No caso de um acidente, pode ter o auxílio-acidente ou auxílio-doença acidentário. No caso de falecimento do segurado, tem a pensão por morte. Bom, todo mundo sabe que para ser segurado de INSS, a pessoa tem que estar contribuindo, trabalhando com carteira assinada ou recolhendo no carnezinho. O que nem todo mundo sabe é que depois de parar de contribuir, a pessoa ainda tem um tempo após essa interrupção de pagamento de contribuições em que ela é segurada do INSS, é o chamado período de graça. Eu vou te contar aqui como fazer para o período de graça chegar até 36 meses. E fique até o final que eu vou passar uma regrinha de ouro que pode te salvar em alguma emergência. No vídeo de hoje, vamos fazer um passo a passo para você saber identificar se está no período de graça e se pode pedir os benefícios do INSS mesmo sem estar contribuindo. Descubra se você tem a carência necessária para o benefício que pretende. Bom, como eu falei, nós já fizemos um vídeo a respeito de carência, que está no card aqui, basta clicar para ver. Mas eu vou tentar passar um resumo bem rápido para você entender o que é a carência. Carência é o mínimo de contribuições exigidas para que você tenha direito a um benefício determinado no INSS. Por exemplo, para que você possa solicitar auxílio-doença, você tem que ter cumprido a carência de 12 contribuições. Existem também benefícios que não exigem carência, e a qualidade de segurado do trabalhador nasce no momento do pagamento da primeira contribuição em dia. Esses benefícios são geralmente aqueles que envolvem alguma surpresa, como por exemplo, o auxílio-doença acidentário, a pensão por morte, o auxílio-acidente. Então, agora que você já sabe se cumpriu a carência ou não, vamos para o segundo passo. Veja em que mês foi a sua última contribuição. Isso é muito importante, pois é no mês seguinte ao que você parou de contribuir que passa a correr o tempo do período de graça. Como a gente já comentou, quando você para de contribuir, para de trabalhar, você continua como segurado do INSS por determinado tempo. É o período de graça que a gente está falando aqui. E por isso que é importante você verificar quando foi a sua última contribuição, pois é a partir do mês seguinte que nós vamos começar a contar o período de graça, que vai ser o próximo tópico. Sempre lembrando que o pedido do benefício que você pretende que o INSS te conceda deve ser feito diretamente no INSS. No primeiro momento você não precisa de ninguém, basta ir até a agência, mas se o pedido for negado, eu aconselho você procurar um advogado de sua confiança para buscar esse direito na justiça. Veja qual o seu caso e quanto tempo você tem de período de graça. Primeira informação importante a saber: quando você está recebendo um benefício da Previdência, você mantém a qualidade de segurado pelo tempo que estiver recebendo o benefício. Então, por exemplo, se você ficar recebendo auxílio-doença por 5 anos, você mantém a qualidade de segurado por esses 5 anos. Bom, mas vamos lá, você não está trabalhando nem está recolhendo para o INSS e também não está recebendo benefício. A regra geral, nesse caso, é que o período de graça é de 12 meses. Mas existem outras duas situações que estão na lei em que esse tempo é diferente. A primeira situação é o licenciamento para ingressar nas Forças Armadas para prestar o serviço militar obrigatório. Nesse caso, o período de graça é de 3 meses. E o segundo caso são os 6 meses que o segurado facultativo tem de período de graça depois que para de contribuir.
Você não sabe quem é o segurado facultativo? Bom, o segurado facultativo é aquela pessoa que, mesmo sem trabalhar e sem receber salário, decide contribuir para o INSS. O caso mais comum são das donas de casa. Tirando esses dois casos, para todos os outros trabalhadores, a regra é que o período de graça é de 12 meses. Ou seja, você perdeu o emprego, parou de contribuir com o INSS, você tem mais 12 meses como segurado e pode pedir os benefícios caso precise deles. Mas aí é que começam os segredos. Então me acompanhe aqui que eu vou explicar como você pode fazer para chegar a até 36 meses de período de graça. Saiba se você tem direito a aumentar em 12 meses o período de graça em razão do tempo de contribuição. A primeira situação que eu quero comentar em que você aumenta em mais 12 meses o seu tempo de graça é quando o trabalhador tem 120 contribuições consecutivas sem perder a qualidade de segurado. Ou seja, 10 anos ininterruptos recolhendo para o INSS faz com que, se você perder o emprego e parar de contribuir, você tenha, além daqueles 12 meses do período base, mais 12 meses. Ou seja, você fica 2 anos como segurado do INSS em período de graça. Mas aqui eu quero que vocês notem que eu falei que são 120 contribuições sem perder a qualidade de segurado. Não quer dizer 120 contribuições ininterruptas sem nunca falhar nenhuma. Então, por exemplo, imagine que um trabalhador trabalhou 60 meses, recolheu os 60 meses, perdeu o emprego, ficou 11 meses afastado e depois voltou e contribuiu mais 60 meses. Nesse caso, ele tem 120 contribuições sem nunca ter perdido a qualidade de segurado, pois durante aqueles 11 meses que ele ficou desempregado, ele estava em período de graça. Agora um outro exemplo bem parecido. Imagine que um trabalhador recolheu 60 contribuições, ficou desempregado 16 meses, voltou a trabalhar e recolheu mais 60. Nesse caso, ele não cumpriu a exigência de fazer os 120 meses sem perder a qualidade de segurado. Aí, nesse caso, ele não tem esses 12 meses extras que eu comentei do exemplo passado. Sim, vale dizer que o tempo afastado também não conta para a soma. Então, recolheu 50 meses, ficou 10 meses afastado, voltou e fez mais 60, dá 110 meses, porque os 10 meses afastados não somam para a conta. Como aumentar o período de graça em razão de desemprego? O desemprego involuntário é outra situação que pode aumentar em ainda mais 12 meses o seu período de graça. Ou seja, aquela pessoa que estava trabalhando perdeu o emprego. Além do período base, caso comprove que está desempregada involuntariamente, tem mais 12 meses de período de graça. Para que o INSS reconheça o desemprego involuntário, ele exige comprovação. Não basta apenas alegar que está desempregado involuntariamente. O meio mais simples de comprovar o desemprego involuntário é o seguro-desemprego, como pode ser visto na própria instrução normativa do INSS, que está aqui do lado. Porém, se você não recebeu o seguro-desemprego, não se desespere. Existem outros meios também de comprovar que o desemprego é involuntário. Como, por exemplo, declaração emitida pela Superintendência Regional do Emprego ou uma inscrição lá no Cine, que comprova que você está procurando emprego, só ainda não achou uma vaga. Porém, por meio dos documentos que eu acabei de comentar, na via administrativa, no INSS mesmo, sem a necessidade de um processo, você consegue comprovar o desemprego voluntário e somar os 12 meses para o seu período de graça. Qual a maneira correta de calcular o período de graça? Bom, nós temos 12 meses do período base, mais 12 meses por desemprego involuntário e mais 12 meses em razão de 120 contribuições. Bom, todos esses tempos que eu falei podem ser somados, ou todos juntos, ou um e outro, podendo totalizar 12, 24 ou 36 meses no total. Bom, mas agora vamos falar a respeito daquele segredo que eu falei que muito pouca gente conhece. A matemática básica que vem à nossa mente é que perdeu o emprego em janeiro, tem 12 meses de período de graça, fica como segurado do INSS até janeiro do próximo ano, correto? Não, tem a regrinha que eu vou comentar agora. Na verdade, se você perder o emprego em janeiro e entrar no período de graça de 12 meses, você é segurado do INSS até 15 de março do próximo ano. Mas isso por quê? O texto da lei diz que inicia-se o período de graça no mês sequente ao término das contribuições. Ou seja, se você parou de contribuir em janeiro, o período de graça começa a contar em fevereiro. Então tem mais 12 meses, ou seja, fevereiro do próximo ano. Mas ainda é estendido até 15 de março, porque essa é a data limite para o pagamento da competência do mês de fevereiro. E se você pagasse fevereiro, teria o mês de março coberto também. Saiba se você tem direito ao benefício. Bom, você alcançou a carência do benefício que pretendia, perdeu o emprego, mas ainda está em período de graça. Como saber se você pode pedir um benefício no INSS? Bom, primeiro você tem que saber qual benefício você quer e saber se você tem direito a ele. Então aqui, de maneira rápida e fácil,
Você vai ter direito ao auxílio-doença caso esteja com uma doença que te incapacite para suas ocupações habituais. Para requerer pensão por morte, a pessoa tem que comprovar que era dependente econômica do segurado que faleceu. Lembrando que filhos até 21 anos e o cônjuge têm essa dependência presumida. No caso da aposentadoria por invalidez, tem que comprovar que a incapacidade é permanente e total para o trabalho. Para o auxílio-acidente, tem que comprovar que o acidente reduziu a capacidade laborativa. Enfim, com essas dicas, espero ter te ajudado a compreender o que é o período de graça. E espero que muita gente que estava sem trabalho e ficou doente possa ir atrás do seu direito. Qualquer dúvida a respeito de qualquer situação, deixe aqui nos comentários, que assim que possível a gente vai responder. Se inscrevam no canal, deixem seu gostei aqui embaixo, compartilhem com os amigos, cliquem no sininho para receber as notificações, que semana que vem tem um vídeo da Doutora Gíbia falando a respeito do pente fino. Até a próxima!